Olá, seja mais do que bem-vindos, agradeço você pela inscrição, lembrando que aqui você não é apenas um inscrito, você acaba aqui se tornando um grande amigo meu, então seja mais do que bem-vindos. E hoje eu estou trazendo aqui o i3 4170, tá? Digamos que ele seja um processador de entrada, mas só que ele faz muito bem esse papel, ideal para você que quer trabalhar como home office, né? Empresas, supermercado, por aí vai, e também para, com certeza, né, o usuário game. Então, se você quer fazer muita coisa, esse processador aqui é o seu processador, tá? Eu falo isso pela questão do custo e benefício, e a gente vai acompanhando o vídeo, a gente vai saber por que ele é tão interessante assim. Ano de fabricação, ele fica ali na casa dos 2015, tá? E de lá para cá até hoje eu também utilizo esse processador, né? Tenho ele aqui, rodo com certeza Fortnite, Counter Strike, outro jogo aqui, Free Fire, que todo mundo gosta, tá? Ele roda assim tranquilamente, e se você está querendo rodar esses jogos, esse processador sim, ele é ideal para você. Outra coisa interessante sobre a questão de nanômetros, né? A gente já falou sobre a questão do ano de fabricação, que é 2015, então obviamente ele vem com uma porcentagem meio antiguinha, mas que ajuda bastante. É melhor do que 45 nanômetros, né? Ou 32. Então ele tem uma tecnologia de microarquitetura aí de 22 nanômetros. Para as pessoas que já estão habituadas, já acompanham o canal, a gente sabe que nanômetros quanto menor, melhor. Hoje em dia a gente tem processadores da Intel ou Ryzen aí chegando, daqui a pouco vai chegando aí a 2 nanômetros aí, daqui a pouco vai ser microchips aí e vai embora, não tem fim isso, né? Daqui a pouco vai estar na nossa memória da nossa cabeça todo o processamento aí de uma máquina, tá? Outra coisa interessante também é a questão do preço. Pelo menos no ano de fabricação ele custava $117. Hoje em dia, nos dias normais, né, nessa entrada de ano agora, ele custa basicamente R$300, isso ele usado, tá? Então, geralmente aquele amiguinho que quer falar, o processador é muito novo, tá? Compra aqui, tá novinho, saiu da loja agora. Não existe mais, tá? O ano de fabricação dele foi em 2015, então um processador desse usado, ele fica na faixa de R$200 a R$300 usado. Paulo, eu comprei ele e eu consegui achar um no Mercado Livre por R$120, eu compro? Compra sim. Lembrando que no Mercado Livre você tem 7 dias, tá, de garantia de produtos usados. Faz o teste direitinho, se tiver funcionando tudo beleza, fica um processador, logicamente. Se não tiver, você já devolve o seu processador, tá? Outra coisa que eu quero falar aqui rapidinho, só para não tomar muito tempo, os nossos vídeos sobre o Mercado Livre e outras coisas foram direcionados para outros canais, tá? Eu vou deixar aqui e você acessa lá. Vamos falar sobre a questão de núcleo e threads. Ele tem 2 núcleos reais e 4 threads. Essas 4 threads vão funcionar basicamente em cada núcleo 2 threads, tá? Então é só isso. Thread hoje em dia, falando assim bem curto e grosso, ela significa mais eficiência no processador. Não quer dizer que ela vai ser como se fosse o núcleo real. Nunca e jamais, tá? E não vai deixar de ser aquela coisa toda. É muito bom ter, né? Quanto mais threads, melhor. Logicamente, sendo administrada certinho com a questão de núcleo, é muito bom. Então, ela não é comparada a um núcleo real. Tem mais eficiência, a gente tem 2 núcleos reais aqui e cada núcleo possui 2 threads, tá? Mais eficiência, mais tecnologia, isso é muito bom, mas não pode ser comparada a um núcleo real, tá ok? Tecnologia Turbo Boost, infelizmente esse processador não conta com isso, tá? Então ele vai ficar pairado aí somente nos 3.7, tá? Não há possibilidade também de você fazer overclock, não te aconselho a fazer isso. Uma vez fazendo overclock, ou você já tem um overclock no processador, esse vídeo aqui já não vai te servir de nada, tá? A gente está falando aqui do processador quando ele for fabricado, e você que gosta, assim que nem eu, utiliza aquela coisa real do processador, então isso daqui, esse vídeo aqui é ideal para você, tá? Questão de cache 2 MB, tá bom? A gente tem que respeitar a questão da litografia e do ano de fabricação, tá? Tipo de memória, memória barramento, máximo de memória. O tipo de memória basicamente ele fica ali na casa do DDR3. Então se tiver aquela memória antiga lá de DDR3 lá, você pode colocar aqui que ele vai funcionar tranquilamente, tá? O ponto inicial dele aí de memória que você pode colocar de barramento é o 1333 e vai até 1600. Vai ser o máximo que ela vai aguentar aqui, que ela vai suportar aqui. Máximo de memória para esse computador aqui, para esse processador que ele vai aceitar é 32 GB. Não faça investimento em máquinas um pouquinho antigas de muita memória.
Então fica aí na casa aí, dos 16 GB que você vai estar bem servido. Teve um jogo, se eu não me engano, acho que foi Resident Evil, alguma coisa, não me lembro, e o Watch Dogs, que usou 12 GB de RAM, tá? Depois desses jogos aí nunca mais eu vi isso. E mesmo assim 12 ainda sobra alguma coisinha para você no seu desktop ali que não vai ser usado para nada. Então se policia mais nessa questão aqui de colocar. Se você se dispõe demais, Paulo, tá sobrando aqui, eu posso comprar, tem algum problema? Não tem problema, você pode utilizar, mas vai ser um desperdício. Mas para você falar para seus amigos que você tá cheio de memória, isso vai funcionar mais, tá? Vamos falar sobre a questão de soquete de placa-mãe. Ele vai ficar aqui na casa dos 11,50. Vai ser esse tipo de pesquisa que você vai digitar ou no LX, Mercado Livre. Eu sempre utilizo essas duas plataformas pela questão de usados, tá? E lá você tem garantia de produtos usados, sim. Então é por isso que eu sempre falo nessas duas lojas. Então você vai fazer essa pesquisa lá, socket 1150 para esse tipo de processador. Socket para o processador, a mesma coisa, 1150. Socket, vai digitar lá rapidinho, socket para processador 1150, tá? Não precisa nem digitar Intel não, e você já vai ter isso daí. Vamos falar sobre a questão de TDP, tá? De calor, aquela coisinha que se dissipa lá basicamente na sua CPU fan do seu processador. Então o TDP dela padrão é o de 54 watts, tá? Quando você for digitar ou você for fazer a busca, eu tenho a regrinha dos 30, uma coisa que eu coloquei e que dá muito certo. Eu já faço isso há muito tempo. Você vai adicionar 30 a mais. Então se tem 50, você vai adicionar a 30. A gente pega esses 30 e a gente arredonda. Então para esse tipo de máquina aqui, eu te aconselho você utilizar aí de 120 TDP a 130 TDP. Paulo, não é muito? Eu acho que não é não, tá? Esse tipo de cooler aqui você vai usar futuramente nos seus upgrades que você for colocar aí, né? De repente você tá com a quarta geração. Eu comecei com o i3, né? Comecei com esse daqui, fui pro mesmo socket, né? Mesma coisa, fui pro i5 e agora eu tô no i7. As pessoas que acompanham o canal sabem que o processador que eu tenho, que é o i7 4790K, alguma coisa assim. Então eu não saí e continuei com o mesmo cooler. Você entendeu como é que é basicamente? Então você compra um cooler de 130 TDP, você não vai se preocupar com os outros cooler. Um de 130 TDP você consegue muito bem aí dissipar um calor do i7, por exemplo. E por aí vai. Outra coisa interessante que a gente pode visualizar aqui também é a questão do chip gráfico da Intel, e esse aqui possui também, é o Intel Graphic aí de 4400, é um chipzinho gráfico que você tem, você não vai ficar na mão se de repente você está utilizando essa máquina numa empresa ou num supermercado, enfim, tá? Você não vai ficar sem vídeo utilizando esse processador. Mesmo se você for comprar uma placa-mãe e ela não tiver vídeo, esse processador aqui vai suprir tranquilamente a questão de vídeo aí. Eu sempre falo aqui para as pessoas que o chip gráfico de vídeo da Intel não roda jogos. E aí é que tá, ele roda sim, mas o que eu quero dizer para você, ele não vai rodar os jogos atuais. Você não vai conseguir rodar um Fortnite aí com esses gráficos absurdos que está tendo agora, jogos com um padrão mais pesado que nem GTA, God of War e entre outros jogos aí, você não vai conseguir rodar. Então é essa questão aí, mais jogos, né, lá na casa do 2011, 2014, você vai conseguir rodar alguns joguinhos sim, tá ok? Controlador PCI Express 3.0 é um ponto bem interessante que eu sempre gosto de trazer e vou trazer em todos os vídeos, vou colocar como um padrão, porque você precisa ter o direito de saber que esse processador ele te permite você ter mais FPS na questão do 16X 3.0, tá? O que eu quero dizer? Vamos especificar rapidinho, vamos parar um pouquinho aqui e a gente vai explicar basicamente como que funciona isso. A gente tem um processador que tem o suporte para o PCI Express 3.0, ele tem esse controlador. Então o que acontece? Vai valer a pena você fazer um investimento numa placa-mãe com PCI Express 3.0. Tá? Geralmente essas placas-mãe que tem esse suporte ao 3.0, elas são um pouquinho mais caras, mas para esses processadores da Intel eu aconselho você a estar fazendo esse investimento, tá? E você também vai se dispor de mais eficiência na sua placa de vídeo também. Então você já pode estar adquirindo uma 1660, uma 1060 que já se dispõe de um PCI Express 16X 3.0, tá? Paulo, posso colocar uma RTX 4.0 aqui? Não faça isso não.
tá? Só se você tiver aí os processadores um pouquinho mais atuais aí, com litografia de 14 nanômetros, aí eu te aconselho você fazer. Mas esse da geração 4, geração 5 assim, não aconselho não. Vamos ficar aqui na 1660 também, tá? Tem a 1050 Ti aí também, e você vai conseguir fazer bastante coisa. E agora a gente vai falar sobre as coisinhas bem básicas que a gente precisa ter aqui no processador, tá? Fonte para esse processador ou qualquer tipo de componente colocar aqui, a gente vai sempre utilizar fonte de potência real. Eu sempre utilizo um tipo de fonte, dois tipos de fonte, que é a Corsair e a Cooler Master, mas você pode estar selecionando uma fonte de boa confiança que você conhece ou que você viu no determinado canal aqui do YouTube. Então você vai utilizar. O que eu posso te recomendar é somente esses dois tipos de fonte, tá? Que é a Corsair e a Cooler Master. Eu uso a qualidade a bronze, que é a mais barata que tem, tá mais acessível para nós, né? Que a gente é de baixa renda, que é fazer um upgrade, então elas é mais em conta para nós. Você vai ter energia de confiança e você vai poder saber tudo certinho aqui. Você vai saber que a sua placa de vídeo está sendo boa, abastecido aí na questão de energia. Você vai saber que o seu processador está bem abastecido de energia, seu SSD, placa-mãe. Então você vai ver que o problema de energia você não tem na sua placa-mãe. Se de repente está acontecendo alguma coisa aí com o seu processador, outra coisa aí, você vai saber que pelo menos energia não é. Então é basicamente isso. Pasta térmica, a gente tem algumas pastas térmicas que a gente sempre coloca aqui, e você vai selecionar a que mais combina aí com o seu perfil, né? Eu falo perfil, questão de dinheiro mesmo, tá? A gente vai deixando o vídeo por aqui. Eu agradeço vocês pelas inscrições. Obrigado, a gente está tendo um crescimento muito bom aí. Não deixe de se inscrever. Se você não gostou do vídeo, não te agradou muito, apenas curta só o vídeo, já tá me fazendo bem feliz, tá? Agradeço vocês, estamos juntos sempre.